Agora vamos falar um pouco sobre a desaceleração da economia, né? Juro de 15% freia a economia e aprofunda a desaceleração. A gente vai ver que apesar do Brasil abrir os mercados, a dinâmica dos preços que tem atenuado o tarifaço. E claro, a gente vai apontar, segundo aqui a Gazeta do Povo, o principal responsável por empobrecimento estrutural e a estagnação econômica do Brasil, que é o PT, que nos governa aí há pelo menos 20 anos, né? Quase 20 anos. Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente pode vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. E não se esqueça que eu tenho um vídeo exclusivo na minha área de membros que diz assim: por que tudo no Brasil é tão caro? Lá eu desmiuço vários conceitos mais práticos sobre o assunto e você pode estar acessando esses conteúdos e outros sobre investimentos, sobre economia, geopolítica, lá na minha área de membros. É super acessível, você pode clicar no Seja Membro aqui abaixo. Vamos lá. Vamos lá, dando um parâmetro, né? A economia brasileira dá sinais de uma desaceleração mais intensa. Dados de indústria e comércio, serviços e emprego divulgados na última semana mostram uma perda de fôlego generalizada da atividade econômica, né? Claro, óbvio, né? O motivo central, segundo analistas, é o aperto monetário promovido pelo Banco Central para conter a inflação, que mantém a taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano. O remédio para controlar os preços sem perspectiva de alívio neste ano cobra seu preço com retração do consumo das famílias, um freio na produção industrial e um mercado de trabalho menos aquecido. Aqui vale um adendo muito importante. Existe uma diferença em quem faz política monetária, que é o Banco Central, e quem faz política fiscal, que é o governo. A política fiscal, ela tende a equilibrar, né? Ela precisa equilibrar as coisas. Não tá gastando demais, tá cortando gastos quando for necessário. Se tiver algum tipo de investimento, precisa ser feito de uma forma mais ponderada ou não, depende. Tudo tem que ser planejado. Caso isso fuja do controle, o Banco Central se utiliza da política monetária para poder conter. E qual é a ferramenta utilizada pelo Banco Central na forma de política monetária? A taxa de juros. Por quê? Quando a inflação ela está muito alta, se utiliza da taxa de juros para poder conter a questão de consumo como um todo. Então, por que acontece a inflação? Por conta de má política fiscal. Se uma política fiscal está sendo feita de forma desordenada, muito gasto, que é o comum, né? O Estado sempre gasta muito, mas o governo Lula faz questão de fazer isso com mais evidência, então o Banco Central tem que ir lá e lançar a política monetária. Você perceba que existia um grande dilema no Banco Central antes, até pouco tempo atrás, né, com Roberto Campos Neto, que foi uma indicação do Bolsonaro, e dizer: não, o Campos Neto quer afundar o Brasil, o Campos Neto não pode colocar uma taxa de juros dessa, porque prejudica, a economia está indo mal, isso está desacelerando o consumo das famílias e tudo mais. Só que por que agora ninguém está falando da taxa de juros? Sabe por quê? Porque quem é o indicado do Banco Central é o Galípolo. E o Galípolo é indicado de quem? Do Lula. Então, mesmo com uma taxa Selic a 15%, ninguém fala. Você lembra a última vez que você ouviu falar de Banco Central, de taxa Selic, essas coisas no banco? Aliás, nos jornais, você não lembra, não é? Sabe por que você não lembra? Porque já faz muito tempo, né? Desde o início do ano que o Galípolo, há pelo menos 9 meses, né? Que você não escuta mais falar desse tipo de coisa. E a questão, obviamente, é essa, porque o Galípolo é indicado do Lula. Aí aqui, ó, o remédio para controlar os preços sem perspectiva de alívio neste ano cobre o seu preço, porque na verdade a inflação ela sempre tem que tentar encontrar um ponto de equilíbrio. Não dá para poder ter um país muito deflacionário e não dá para poder o negócio ser muito inflacionário. Não pode ter uma inflação muito alta nem muito baixa. Ela tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Caso não aconteça esse ponto de equilíbrio, nós vemos distorções na sociedade. Lembre que a economia não é algo estático, a economia ela passa por constantes mudanças e o que você faz agora ela vai refletir no longo prazo, curto prazo, médio prazo, depende do que está sendo executado. E aqui, como é falado, né, é um remédio para poder controlar os preços.
Então, a dinâmica é dita exatamente por isso, mas é necessário ter uma boa política fiscal para que isso realmente faça sentido. Aqui, ó, o Banco Central mantém Selic em 15% ao ano. Vocês lembram, né, que lá em janeiro de 2016, de 2006, a Selic chegou a 17,25. Durante a pandemia, aconteceu de tá baixando ali, se eu não me engano, ela chegou a 2%, 2,5%, uma coisa assim. Mas vocês percebam que quando foi aqui no final, durante esse período aqui do Bolsonaro, você veja que ela estava em 13,75%. Aí aqui ela desceu, né? Deu uma descida e tal. Foi no período em que o Lula entrou. Aí aconteceu isso aqui, ó, o Lula entrou, tal, tudo mais. O que aconteceu depois? Estourou. E o que a gente não vê aqui? O que a gente não vê? É o pessoal falando isso. Lembra que a última vez que a Selic esteve tão alta foi aqui, neste período aqui, ó. Adivinha? Quando o Lula também era presidente. Você tá entendendo? A questão é, o que é que tem que tá acontecendo? As políticas fiscais, elas só fazem se repetir. Perceba que existe esse negócio aqui, ó. Na época que do Lula deu uma diminuída, mas sempre foi de 2 dígitos, sempre foi. Aí deu uma caída aqui, mas depois, ó, 14,25 com a Dilma, caiu aqui entre Temer e Bolsonaro, voltou a subir e agora volta a esse patamar de 15%. Isso só mostra que durante os governos petistas, a política fiscal é sempre feita nas coxas, como nós dizemos por aqui. Então, isso acaba causando distorções dentro da economia. Aí aqui, ó, o retrato do desaquecimento é composto por peças que se encaixam. A criação de empregos formais em julho foi a menor para o mês desde a pandemia. As vendas no comércio caíram pelo 4º mês consecutivo. A indústria reduziu o uso da sua capacidade produtiva, um sinal que pisa no freio. A deflação de 0,11% registrada em agosto. Embora pareça uma boa notícia, reflete principalmente uma demanda mais fraca. E tudo isso, ó, em análise de economistas ouvidos pelo Poder 360, indica que o efeito dos juros altos ainda não foi totalmente absorvido e o cenário deve permanecer desafiador até 2026, quando se espera um início de um ciclo de cortes na Selic. Até lá, a gente passa por várias outras situações. Aí a gente vê... O Brasil abre mercados, mas é a dinâmica dos preços que tem atenuado o tarifaço. Vocês sabem que a principal coisa que movimenta a economia hoje no Brasil, que está mais em evidência quando se fala em economia, é o tarifaço. E vocês sabem muito bem que o tarifaço não está acontecendo da forma como está acontecendo aqui no Brasil. Levou esse nome de tarifaço, esse nome grande aí, porque o Lula não quis dar importância para essa questão de negociações, onde seus principais parceiros econômicos, como foi o caso da China e a Índia também, procuraram, e a União Europeia também, né? Procuraram, os Estados Unidos procuraram o Trump para fazerem essas negociações. Então, isso não ter sido feito para o Brasil acabou acarretando problemas para nós. Lembrando que o tarifaço já está em vigor. Eu fiz um vídeo ontem sobre esse assunto, eu vou estar colocando aqui para você dar uma olhada, falando justamente sobre essa questão aí que o Xi Jinping está mandando o Lula bater no Trump, mas o próprio Xi Jinping está fazendo negociação com o Donald Trump. Você pode estar clicando aí para poder você dar uma ali, tá? Vamos lá. Desde que os Estados Unidos começaram a impor sobretaxas de produtos brasileiros este ano, o governo Luiz Inácio Lula da Silva vem redobrando os esforços para abrir novos mercados para mercadorias nacionais. Entretanto, em agosto, o que realmente ajudou o país a garantir um superávit na balança comercial foi a dinâmica dos preços. Por exemplo, o do café subiu, fazendo com que os exportadores ganhassem mais, mesmo vendendo menos. O das frutas caiu, atraindo mais compradores externos, que impulsionaram um aumento do volume e da receita. Percebam, o tarifaço, ele veio, mas ele veio de uma forma que poderia ter vindo muito menor. A falta de negociação poderia, assim, a falta da negociação ocasionou essas distorções econômicas. Houve essa questão do superávit na balança comercial, mas perceba que ninguém consegue sobreviver
tanto tempo com esse negócio de tarifas. E o nosso país, ele vai acabar sendo muito prejudicado por conta dessa coisa toda. E a Gazeta do Povo fez uma matéria sensacional falando sobre isso. Que o PT é o responsável por empobrecimento estrutural e estagnação econômica do Brasil. Lembra do que eu falei aqui sobre a questão de taxa de juros. As políticas fiscais sendo feitas de forma desordenada causaram esse problema aqui no Brasil. Tem gente que ainda insiste em dizer que esses tempos aqui que o Bolsonaro foi presidente, isso mudou tudo e o Brasil quebrou, o Brasil está numa situação ruim por conta do Bolsonaro. O Bolsonaro, sim, fez coisas que prejudicaram, sim, a economia, mas o que foi pior no governo do Bolsonaro foi acontecer uma pandemia no governo dele. Mas perceba que nós estamos com saídas de dólares, problemas fiscais e coisas que só a pandemia trouxe para o Brasil. Então esse vídeo aqui ele é um pouco mais técnico para poder falar que o PT, como a própria Gazeta colocou, é responsável por esse empobrecimento da estrutura. Houve a questão do superávit na balança comercial, sim, mas o problema não dá para poder ser resolvido em um mês, que é bom. Por isso que eu coloquei esse contraponto aqui enquanto eu estava fazendo esse vídeo, preparando essas notícias. Porque tem muita gente que pega esses dados aqui e fala, olha aqui, ó, a coisa tá melhorando, a coisa tá boa. Mas quando a gente dilui esses dados no longo prazo, nós percebemos que a coisa muda totalmente de figura e realmente nós seremos amplamente prejudicados daqui para frente. E como eu disse no vídeo de ontem, 2026 para frente vai ser muito complicado para nós brasileiros, porque esses impactos do tarifaço ainda não chegaram. Esse negócio não teve uma queda na carne, teve a inflação deu uma diminuída, né? Teve zero. A pesquisa está mostrando que o Lula teve um ganho de 0,11% na margem de erro. Cara, tudo isso vai trazer um 2026 tenebroso economicamente. E não precisa acreditar em mim. Você só precisa buscar os dados, assim como eu estou mostrando alguns aqui para você, para entender. Eu falei mais no vídeo de ontem também sobre essa questão. E que o interesse do Lula é afundar o Brasil, cara. Não tem outra coisa que passe na cabeça daquele cara. Ele quer jogar o Brasil, como ele fala desde a época da década de 80, a um braço de comunismo. É isso que ele quer. Ele já fala isso há muito tempo. E esse alinhamento que ele tem com políticas mais voltadas para essa ideologia, como é o caso da China e Rússia, o companheiro Putin, o companheiro Xi Jinping, aquele negócio todo, é para poder dar evidência ao qual é a real intenção do Lula aqui no Brasil, que é nos afundar. Eu digo isso aqui, pessoal, com um pesar muito grande, não gostaria de dar nessa notícia, mas infelizmente são os dados que a gente tem e com essa falta de negociação que deveria estar sendo buscada pelo Lula, como eu mostrei na matéria de ontem, ele não quer negociar, né? Aqui, ó, ele resiste à ideia, como eu coloquei no vídeo de ontem. Isso só mostra que o Lula não tem interesse de melhorar o Brasil, ele tem o interesse de melhorar a vida dele e aos cupinchas dele. Essa aí é a verdade para nós, infelizmente.